Olá! Bom, a gente sabe que as leis existem para colocar ordem na casa, certo? Mas e quando as próprias leis batem de frente uma com a outra? A solução, olha, não é tão simples quanto só escolher uma e ignorar a outra, não. Antes de resolver, a gente precisa diagnosticar o problema. E é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a pergunta do US$ 1 milhão. Pensa só na situação. Uma lei fala pode fazer isso e outra que também está valendo diz não, não pode fazer isso. E agora? Como é que o sistema jurídico resolve esse nó sem que tudo vire uma bagunça? A resposta, por incrível que pareça, está num processo bem metódico e até que bem lógico. Então, vamos lá, do começo. Um conflito entre leis não é só um erro no sistema ou um quebra-cabeça para advogado. A gente pode pensar nisso mais como um sintoma. Sabe, um sintoma jurídico. É um sinal de alerta, um aviso de que o sistema legal precisa ser olhado com mais calma para a gente achar a solução certa. E olha, isso acontece muito mais do que a gente pensa, viu? Porque o direito não é estático, ele está sempre mudando. Mas a boa notícia é que o sistema já tem as ferramentas para lidar com essas situações. E o passo mais importante, antes de sair querendo resolver tudo, é o diagnóstico. É entender e classificar qual é a real natureza do problema. É aqui que está o pulo do gato da nossa análise de hoje. É igualzinho na medicina. Antes de sair tratando, o médico precisa de um diagnóstico certo, né? Com as leis é a mesma coisa. Antes de resolver o conflito, a gente precisa diagnosticar. E a nossa ferramenta para isso é a classificação. É ela que vai dizer qual é o remédio certo para cada caso. Bom, vamos dar um nome técnico para a coisa. Esse conflito tem nome e sobrenome: antinomia jurídica. E o que é isso? É quando a gente tem duas ou mais normas, todas válidas, do mesmo sistema, que simplesmente não conseguem conviver em paz quando vão regular a mesmíssima situação. E essa comparação aqui deixa a nossa analogia principal super clara. Olha só essa tabela. Na medicina, se o diagnóstico está errado, o tratamento pode não funcionar ou até piorar as coisas. No direito, é a mesma lógica. Se a gente classifica a antinomia de um jeito errado, a decisão final pode ser injusta ou até ilegal. Ou seja, a precisão aqui é fundamental. Tá, mas e aí, como é que se faz esse tal diagnóstico? A gente usa 4 eixos de análise. Pensa neles como se fossem 4 exames de laboratório essenciais. Cada um vai mostrar uma característica diferente do conflito e juntos eles guiam a gente para a solução certa. Bora ver cada um deles? O primeiro eixo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: esse conflito é real? É para valer mesmo? Ou será que é só um mal-entendido? Porque às vezes, o que parece uma briga feia entre duas leis, na verdade se resolve com uma interpretação um pouquinho mais cuidadosa. O legal de ver isso aqui na tabela é a diferença na prática. Um conflito que é só aparente, tipo entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, a gente resolve fácil. É só entender que um é geral e o outro é especial. Eles convivem numa boa. Agora, um conflito real, aí a coisa muda. Tipo, uma lei de 2010 autoriza uma coisa e uma de 2023 proíbe exatamente a mesma coisa. Aí não tem jeito, precisa escolher. Uma delas vai ter que sair de cena. Beleza, vamos para o segundo eixo. E aqui, a coisa fica um pouquinho mais complexa. A pergunta agora é a seguinte: o problema está no conflito direto entre duas leis? Ou o problema está no conflito entre as próprias regras que a gente usa para resolver conflitos? Parece um trava-língua, mas não é. Então, para simplificar, o conflito de primeiro grau é mais direto ao ponto. Pensa numa lei comum contra a Constituição. Não tem nem discussão, né? A Constituição ganha. Agora, no de segundo grau, a briga é entre os critérios de desempate. Imagina uma lei que é antiga, mas é super específica, contra uma lei que é nova, mas é geral. E aí, qual critério ganha? O da especialidade ou o do tempo? A solução aqui, nossa, exige uma argumentação bem mais elaborada. Chegamos no terceiro eixo, que eu gosto de pensar que é tipo uma medição de danos. A gente vai tentar entender o tamanho do estrago que essa contradição causa. Será que ela anula as duas leis por completo ou só afeta um pedacinho delas? E aí a gente tem basicamente 3 níveis. No total, uma lei diz preto e a outra diz branco. Uma anula a outra completamente. No total parcial, uma lei mais específica cria uma exceçãozinha dentro de uma regra geral. E no parcial, o conflito só dá as caras numa situação muito, mas muito específica. E para esse último, a gente tem um exemplo perfeito. Vamos pegar primeiro a Lei a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo já ouviu falar, né? O objetivo dela é bem claro: proteger a privacidade dos nossos dados pessoais. Do outro lado, a gente tem a Lei BI, a Lei de Acesso à Informação, a LAI.
O objetivo delas também é super claro, só que aponta para outra direção: garantir que a gente tenha acesso a informações públicas, com transparência. Olhando assim, separadas, parece que as duas leis vivem em harmonia, sem problema nenhum. Mas é aí que a mágica acontece. Ou melhor, o conflito. O que acontece quando um dado pessoal, digamos, o salário de um servidor público, está num documento que, pela outra lei, tem que ser público? Nenhuma das duas leis está totalmente errada, mas bem nesse pontinho de encontro, elas se chocam. Isso é um exemplo clássico de conflito parcial-parcial. E finalmente chegamos ao nosso quarto e último eixo de diagnóstico, o fator tempo. As leis que estão batendo de frente foram criadas em épocas diferentes ou mais ou menos juntas, na mesma época? A resposta para isso pode ser a chave para resolver a questão. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem visual. Se as leis são sucessivas, ou seja, uma veio bem depois da outra, o critério do tempo, o cronológico, costuma resolver a parada. A lei mais nova revoga a mais antiga. Simples assim. Agora, se elas foram criadas na mesma época, se são simultâneas, aí o critério do tempo não serve para nada. A gente tem que usar outras ferramentas, como a hierarquia da lei ou a especialidade. Muito bem, já passamos pelas 4 ferramentas do nosso kit de diagnóstico. Agora é hora de juntar todas as peças e ver como essa classificação, na vida real, leva a gente direto para a solução. O processo todo vira, na prática, um checklist. É só ir respondendo: é real ou aparente? Primeiro ou segundo grau? Qual a extensão? É sucessivo ou simultâneo? Ao responder isso, a gente monta um perfil completo do conflito. É um roteiro que pega um problemão complexo e transforma numa análise super organizada. E olha só o resultado final. Essa frase, que poderia muito bem estar numa decisão judicial, mostra o poder que essa classificação tem. Ela não só diz qual é a solução, ela mostra por que aquela é a solução. O diagnóstico real, de primeiro grau, total, parcial e sucessiva, leva de um jeito super lógico à conclusão de que o critério a ser usado é o cronológico. Isso é o que a gente chama de rigor técnico. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O fato de o sistema jurídico ter ferramentas tão sofisticadas para lidar com as suas próprias bagunças, isso não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um sinal de maturidade. É o sistema reconhecendo que ele não é perfeito e que a ordem de verdade não vem da ausência de problemas, mas sim da nossa capacidade de resolver esses problemas de um jeito justo e racional. Muito obrigada por acompanhar essa nossa análise.